Pessoal, a próxima parte aí da disciplina de Mecânica dos Fluidos 2 está relacionada ao uso de um software para fluidodinâmica computacional, tá certo? Então, já foi passado o material aí e agora a gente tem a proposta, né, de resolver o exercício 1 da nossa prova utilizando a fluidodinâmica computacional. Então a ideia aqui é usar um óleo, certo? Que tem suas propriedades físicas definidas, propriedades que são constantes com a temperatura. Ele é forçado a escoar entre duas placas planas paralelas estacionárias, muito grandes, separadas por um espaçamento muito pequeno de altura de 3,6 milímetros, como está mostrado na figura abaixo. Então tem uma placa em cima, uma placa embaixo, né? As dimensões da placa são 1,25 m de comprimento, 0,55 metros de largura, e a pressão da saída aqui, ó, é atmosférica. E a pressão na entrada é de 100 kPa, certo? Manométrica, então é 100 kPa acima da pressão atmosférica. Para essa condição, né, apresentar as hipóteses pertinentes para a solução de escoamento entre duas placas. Tinha que fazer lá o cancelamento, as integrais, né, as condições iniciais para determinar as constantes e obter a equação que daria o comportamento do perfil de velocidades, né, que é o que você obtém quando resolve as equações de Navier-Stokes, o campo de velocidades e o campo de pressões, certo? Depois era para estimar a vazão volumétrica e a velocidade média do óleo entre as placas. E aí, para você calcular a vazão volumétrica, você tem que fazer integral na área, certo? Da velocidade. Então, tendo o campo de velocidades a partir da primeira resposta, você consegue calcular a segunda aí para calcular a vazão média, né? A vazão volumétrica. E a D era para, a partir da velocidade média, certo? Calcular o número de Reynolds, certo? E para você calcular, você teria que usar a vazão volumétrica, dividir pela área da seção, que seria a largura vezes a altura aqui das placas, né? E obter a velocidade média e calcular o número de Reynolds, certo? Então, se tudo estiver correto, né? A gente fez aqui no ES os cálculos matemáticos, né? Então, o que acontece, né? A solução da letra A vai me dar o campo de velocidades. Então, as velocidades, elas são unidimensionais. Elas são função apenas de y. Então, à medida que a velocidade, a posição em relação a y muda, né? Ou seja, a relação na vertical muda, eu tenho uma velocidade diferente, certo? Então, essa é a solução da A. A solução da B é aquela integral calculada a partir dessa equação. Então, eu integro essa equação, vou obter o y quadrado integrando vai dar um y cubo, né? Então, vai surgir esse termo h ao cubo aqui, que é a vazão volumétrica. Com a vazão volumétrica, eu calculo a velocidade média, que eu chamei de Vm, e com Vm eu calculo o número de Reynolds, e aí eu determino a solução, certo? Então, na hora que eu resolvo, ó, quando eu faço essa resolução, ó, o que eu fiz, né? Primeiro, eu peguei esse y e eu variei ele de 0 até 3,6 milímetros, certo? Então, eu criei uma coluna aqui, ó, no ES, em que o valor começa em 0, e aí eu tenho aqui, ó, 0,3 milímetros, 0,6 milímetros, 0,9 milímetros, até 3,6 milímetros, certo? Como está em metros, eu fiz a conversão, por isso que os números ficaram pequenos assim. Na hora que eu resolvo, eu obtenho o campo de velocidades. Ó. Então, tem aqui uma série de valores de velocidade
que vão me dar o campo de velocidades, certo? E eu posso plotar esse campo de velocidades aqui, certo? Então, ó, se vocês olharem, se eu pegar esses valores, né, e eu colocar em um gráfico, eu consigo determinar o campo de velocidades. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, a partir do ES mesmo. Então, se eu pegar aqui, ó, os valores de x, quem são os valores de x? São as velocidades, certo? Quem são os valores de y? Os valores de y são os próprios y. Então, ele vai variar de 0 até 0,36, o menor e o maior valor. E a velocidade vai valer, a velocidade vai valer de 0 até 0,8 no intervalo de 0,2 aqui, certo? Então, se você plotar aqui uma linha tracejada, né, com um símbolo e uma cor chamativa, certo? Você vai ter aqui, opa, esse aqui não pode ser. Então aqui é 0,03. Olha lá, ó. O teu perfil de velocidades do escoamento dentro daquela cavidade em que tem duas placas paradas, certo? Então, esse aqui é o perfil de velocidade. É isso que eu obtenho quando eu resolvo as equações de Navier-Stokes, certo? Com esse perfil, eu calculo a velocidade média, que não é a máxima, não é a mínima, é uma velocidade média que eu calculei aqui também usando essa expressão já definida aqui, tá certo? Então, resolvido no ES. O que eu obtive, né? Então, a gente obtém uma velocidade média, ó, de 0,45 metros por segundo, certo? Uma vazão volumétrica, ó, de 0,00094 metros cúbicos por segundo e um Reynolds de 8,37, né? Então, um Reynolds muito baixo, provavelmente escoamento laminar, tá certo? Então, essa é a solução analítica exata. Bom, agora a gente vai para o software, tá certo? Então, para o software, a gente tem que instalar o Solid Edge e instalar o FlowFD. E aí, quando você vai usar, você vai ter uma aba aqui, ó, Flow Analysis, né? E eu já mostrei lá no outro vídeo. Mas aqui você tem que achar, tá tudo aqui no Moodle. Então, se você entrar aqui no Moodle, a gente tem Mecânica dos Fluidos 2, né? Nos materiais de apoio, ó. O Solid Edge 24 e o FlowFD, certo? São os dois aí que a gente vai usar. Se você clicar aqui no FlowFD, vai abrir uma página do meu Drive, certo? Tem que abrir aqui numa outra aba. Então, ó, vai abrir aqui no meu OneDrive. No meu OneDrive você vai encontrar, como eu já falei, né, no outro vídeo, o instalador e materiais técnicos que são usados na hora de usar o software, né? Você aprender a usar o software. Então, beleza. Então, baixou o Solid Edge, instalou o FlowFD, tá lá aparecendo Flow Analysis, certo? Então, o que eu fiz, né? Primeiro, ó, eu vou criar a geometria, certo? Então, o que eu vou fazer, ó? Se vocês olharem aqui no meu projeto, ó, eu fiz um desenho, que eu fiz um desenho, certo? E aí no desenho, ó, o que acontece, ó? Eu vim aqui e fiz um rascunho
E no rascunho eu tenho, ó, a largura da cavidade de 550 milímetros, certo? Ó, daqui até aqui eu tenho a cavidade de 550 milímetros. A altura de 3,6 milímetros, tá? Aqui tá negativo, mas pode considerar positivo, certo? E o meu sistema de referência, ó, ele está exatamente na base inferior. Então daqui até aqui eu tenho 3,6 milímetros. A largura 550, que é a informação que eu tenho no meu enunciado aqui, né? A largura, certo? E aí depois, ó, que eu finalizo o rascunho, ó, eu faço uma extrusão, certo? Ó, essa extrusão aqui, ó, faço a extrusão, né, do sólido que começa aqui e vai acabar aqui por 1,75 metros, 1.250 milímetros, né, ou 1,25 metros, que é o tamanho do comprimento da placa geométrica que eu fiz, tá? No caso aqui, o que me interessa é a interface entre o fluido e o sólido, de maneira que a espessura da parede que eu coloquei aqui, ó, não faz diferença, tá? Então, o que importa é essa cavidade interna aqui, tá? E obrigatoriamente eu tenho que ter uma parede. Então, essa parede aqui eu atribuí aí um valor que pode ser fino, pode ser grosso, não importa, desde que tenha essa parede, tá certo? Então, fiz aqui, ó, o sólido, né, que constitui por onde o escoamento acontece. Então, criada a geometria, né, como uma peça, eu vou criar uma nova montagem, tá? Porque só aparece a aba Flow Analysis quando a gente tem o ambiente de montagem do Solid Edge, tá? Bom, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou inserir... Então, eu vou inserir a superfície 2. Superfície, né, ó. Cavidade, certo? São os dados aqui para eu fazer a simulação. E vou salvar o arquivo, né? Então, vou salvar aqui, ó. Vou salvar como... prova vídeo. Então, todos os arquivos gerados na simulação, todos os arquivos adicionados vão estar dentro dessa pasta. Então, essa é a pasta do projeto, né? Então, aqui é a montagem. Certo? Então, essa aqui tá a montagem. Aqui é bem importante orientar o sistema cartesiano para que ele fique exatamente na posição do meio aqui em relação ao escoamento, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente constrói a peça. Então, se vocês repararem aqui, ó, na hora que eu fiz o rascunho, eu usei o meio aqui, ó, exatamente na ponta onde eu vou ter o escoamento, tá? Ele ficou simétrico para cá e simétrico para cá, tá? Então, lembrar disso na hora de fazer o desenho, não pode ser qualquer desenho, qualquer jeito. Bom, então feito aqui, ó, aí o que eu vou fazer, né? Eu vou desligar o Pathfinder, porque ele não é útil nesse momento. Se bem que eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Então, eu quero visualizar dentro, né, do tubo. Então, se você olhar a vista frontal, você não vai ver nada dentro. Então, a maneira adequada é criar uma vista de seção, né? Então, escolho a vista de seção aqui onde eu vou colocar o plano de corte. Uso uma linha para fazer o plano de corte. Vou cortar essa parte da frente e vou cortar através da peça, certo? Então vai ficar assim, ó. Então aqui, ó, vai aparecer, ó, a vista de seção, que é esse corte que eu fiz na peça, né? Então isso é útil para o desenho também, tá? Quando você for fazer desenho no Solid Edge, a vista de seção é bem útil. Então aqui vai ficar, ou aparece tudo, ou aparece só meio corte. Bom, aí o Pathfinder eu não vou usar, tá? Então vou deixar tudo aqui e vou tirar o Pathfinder. Vou desligar ele aqui. E aí, olha, eu vou para criar o
a simulação. Então, eu vou no Wizard, certo? Então, vou chamar aqui de escoamento de QE para o vídeo, certo? Vou usar o sistema de unidades no internacional. Aqui eu não vou mexer nada. Aqui eu posso escolher, ó, escoamento interno, fluid flow aqui, desculpa, escoamento de fluido. Posso usar o escoamento de fluido com superfície aquecida por condução, então calor, que pode influenciar no escoamento. Posso selecionar aqui, não é o caso. Time dependent, que é quando você depende do tempo, ou seja, se for um regime transiente, você tem que marcar aqui para estudar o fluxo de fluido em regime transiente. Gravidade, se o efeito da gravidade for significativo, certo? Então, naqueles casos em que eu tenho escoamentos correndo de cima para baixo por conta da gravidade, por conta do peso, né? É a opção de você considerar aquele termo que aparece a gravidade dentro das equações de Navier-Stokes, certo? Aí a rotação e superfície livre, certo? Quando tem escoamento sem, por exemplo, em contato com ar, certo? Aqui a gente tem, ó, o tipo de análise vai ser um escoamento interno, certo? Então vou mudar aqui para interno, porque vai ser dentro da cavidade aqui do desenho, certo? O processador aqui ele vai reconhecer já a cavidade, certo? E eu posso marcar isso aqui para excluir cavidades que não são necessárias, certo? Então, sei lá, eu tenho um parafuso que prende as chapas aqui, entre o parafuso e o furo existe uma folga, um espaço. Então, para ele não reconhecer isso como uma cavidade onde o escoamento vai acontecer, né? A gente exclui essas cavidades. Bom, aqui o fluido que eu vou usar, tá? Então, no fluido eu posso usar fluidos gasosos, líquidos, fluidos não newtonianos, líquidos compressíveis, gases reais, vapor e misturas de combustão, né? Então, no caso aqui eu vou no líquido. E aí existem aqui uma linha de substâncias líquidas que são pré-definidas, tá? No nosso caso, a gente vai usar o óleo, né? Então, o óleo aqui, ó, o óleo ele tem, ó, a densidade e a viscosidade definidas, né? E a temperatura constante. Então, nesse caso, como não aparece o óleo aqui, ó, eu vou criar um novo aqui, ó. Eu vim aqui em novo, certo? E aí, no novo aqui, eu posso escolher aqui o que eu vou criar novo, né? Então, no caso aqui é materiais, né? Então, aqui eu posso criar novas misturas e tal, e líquidos, certo? Então, nos líquidos, ó, tem aqueles padrão, certo? E aí, aqui tem o óleo. Esse óleo eu já criei, tá? Então, como que eu criaria um óleo, né? Eu vim aqui, ó, eu vou copiar. Foi a maneira como eu encontrei, porque eu não encontrei o novo aqui, né? Será que tem um novo aqui? File, Previews, Small Unit Settings. Então, aqui, ó, cadê o novo, né? Então, não tem. Então, eu vou copiar esse e vou colar ele aqui, ó. Copiei, né? Copiei, colei aqui a cópia. Então, eu mudei o nome aqui, ó. Vim aqui, certo? Ah, qual é o nome? O nome é óleo. Então, botei óleo aqui. Aí, um comentário, se quiser colocar algum comentário. Aí, a densidade. Existe a possibilidade de você colocar uma tabela, que aí você vai ter uma curva, certo? Do comportamento da água, da densidade da água em função da temperatura em Kelvin, certo? Pode ser para densidade, pode ser para viscosidade dinâmica da água, como ela varia com a temperatura, calor específico e condutividade térmica, certo? Então, eu posso colocar uma curva. Mas, no meu caso aqui, eu vou pegar
esse óleo aqui que eu estou editando, né? E aí eu vou botar um valor fixo da densidade. Então eu venho aqui e coloco 890. 890. A viscosidade, eu coloco aqui 0,1819. Certo? E já está no SI, né? É a viscosidade. O resto eu não vou nem mexer, né? Porque, como são propriedades que não serão usadas, né? Posso deixar da amônia aí mesmo. Da propriedade das substâncias que estava antes, tá? Beleza? Então aí eu crio, né? Então, certo? Então criei a substância. Certo? Então aqui, ó, em líquidos, eu venho aqui, olha. Certo? Esse é o líquido. Tipo de escoamento. Ah, vou escolher o laminar. Porque eu sei que o laminar é o óleo que está escoando na cavidade. Isso vai reduzir a complexidade da equação de Navier-Stokes, porque como o escoamento é laminar, eu não tenho modelo de turbulência. Então eu posso usar só laminar, tá? Quando você tiver escoamento turbulento, você tem que deixar a laminar turbulenta aqui. Então fica só laminar, né? E aí eu dou o Next. Se eu quiser voltar em alguma coisa aqui, eu posso modificar nesse navegador, mas são esses os parâmetros, né? Ué, não deixou, não peguei o líquido aqui, ó, tem que clicar para esse líquido aqui. E aqui, laminar. Agora sim. Aqui, se eu quiser, ó, eu posso usar lá uma parede adiabática ou outras opções aqui. E aqui eu tenho a rugosidade. Então, se for uma superfície hidraulicamente lisa, né, sem perda de, com baixa perda de carga, eu posso deixar zero, ou se eu tiver alguma especificidade aí quanto à rugosidade superficial, eu posso atribuir aqui, tá? E aqui são os parâmetros físicos pré-estabelecidos, né? Então, parâmetros foram definidos pelo usuário, os parâmetros de pressão e temperatura e tal, e as velocidades, aqui eu não vou mexer com isso agora. Então está criada a minha simulação. A próxima etapa é você criar o domínio computacional. Então, como o próprio software já caça, né, o desenho para definir o domínio, certo? O domínio é onde o escoamento vai acontecer. Então aqui ele fala, ó, o domínio foi reconhecido, né? Só que existe uma falha no modelo. Por que acontece? Porque tem abertura. Então aqui tem uma abertura e aqui tem uma abertura, né? Que é onde eu considero as condições de contorno. Então, né, onde eu estabeleço as condições de contorno, elas estão abertas, certo? Então o que acontece? Ele cria uma tampa para colocar aqui e uma tampa para colocar aqui, certo? Você tem aqui a ferramenta, ó, e aqui você pode criar os leads, né? Que são as tampas. Então, ó, selecionar a parte aberta, a face da superfície aberta, ó. Então, nesse caso, ó, essa face aqui, certo? E o leads aqui ele vai ficar nessa superfície. Então, eu vou deixar ele bem fininho aqui, né? Então, sei lá, 0,001 milímetro de lead, né? Então é aqui ó, uma tampa, né? Finíssima, criada nessa face, certo? E também vou criar uma segunda tampa na parte final, né? Aqui ó, em criar leads, criar tampas, né? E aí vou selecionar a superfície onde a tampa vai ficar. Então vai ser nessa superfície, certo? E ela também vai ter uma espessura aí, ó, de 0,001 milímetros expressiva, né? Então, uma folha aqui, só um negócio para indicar que tem essa tampa aqui, certo? Então, ela está tampada, o escoamento está acontecendo aqui dentro. O domínio, você tem aqui o duplo clique, né? E ele já estabeleceu o domínio.
Então, se a gente reparar, ele vai estabelecer, ó, o comprimento em x de 1,25 metros, que é exatamente o comprimento do escoamento. Em x0 é zero, porque como eu comecei em x para lá é zero, certo? A, a largura da cavidade é 0,275, então ele deixa 2 milímetros a mais aqui para considerar a parede, certo? Em Z eu tenho a espessura, então ele vai de 0,02 até 0,0036 aqui, né? Eu poderia botar aqui, sei lá, 38, porque passar os 2 centésimos ali da espessura, né? Então, ó, essa é a simulação. Eu posso escolher uma simulação 2D também, tá? Então, o que acontece? 3D, você tem escoamento em X, Y e Z, né? Então, o trabalho computacional, a solução da equação de Navier-Stokes, é aquela que considera escoamento nos 3 sentidos, certo? Então, o computador vai ter que ter uma capacidade bem elevada para quando eu for fazer simulação 3D, tá? Uma alternativa é fazer uma simulação 2D mais simples, né? Que eu consideraria só o fluxo na direção X, né? E alguma variável na direção Z, né? Então eu poderia escolher o 2D, simulação 2D nesse caso, porque não é um problema complexo, né? Um escoamento unidimensional. Vou deixar 3D, né? Depois a gente vê as vantagens. Por quê? Como aqui tem XYZ, trabalho computacional é muito maior do que o 2D, que é o bidimensional, que só vai ter X e Z nesse caso, né? O X e o Z para cima, certo? Então, vou deixar assim em 3D. Então, aqui, ó, o domínio computacional, ok, tá certo? O subdomínio é quando você tem interação com outros fluidos, 2 fluidos diferentes, né? E eu acho, né? Não sei direito. Nunca usei esse subdomínio. A próxima etapa é definir as condições de contorno. Então, são essas condições aqui, ó. Então, eu vou adicionar aqui, ó, uma condição de contorno. E aí eu tenho condições de contorno aqui, ó, de fluxos. Então, vazões mássica, ou vazão volumétrica, ou velocidade de entrada. Vazões mássicas, vazões volumétricas, ou velocidade de saída. Então, no caso, não vou botar velocidade nenhuma. A velocidade será uma resposta ao meu projeto, né? Aqui eu tenho as pressões, ó. Então, pressão ambiente, pressão estática e pressão total. Então, nesse caso, eu vou usar a pressão. E aqui são as condições de parede. Parede real, parede ideal. Parede real, normalmente, ela já está setada na interface entre o desenho e o vazio aqui dentro do domínio computacional. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui ó, uma pressão estática de 100 kPa. Então, vou botar aqui ó, 100 kPa. Então, 100 Pascal, 100 kPa. E aqui diz aonde eu vou dizer onde vai estar essa pressão, certo? Então, aqui ó, eu venho aqui, coloco o mouse e o mouse vai selecionar, por exemplo, a face frontal aqui, ó. Posso clicar com o botão direito, ó, escolher o plano da frente, certo? Então a face vai ser o plano do lead, né? Essa face frontal aqui, que vai estar com uma pressão de 100 kPa. A outra é uma pressão também. Então vou inserir, né? Aí eu mudo aqui para pressão. Aí a pressão estática, ó, vou botar pressão estática 0. E vou pegar aqui, ó. Então, é que ele não me deixa botar pressão estática 0. Ah, é que não pode ser pressão estática igual a 0. Acho que a pressão estática aqui, ela é a pressão absoluta.
Então, a pressão certa seria... Então, vou botar aqui, ó, 101.320. E a pressão total aqui, sim, é a pressão estática, eu vou botar 0. Então, agora eu vou mudar lá depois. Então, ó, vou escolher a face. Ixi, também não pode. Então, não sei. Vou botar aqui, ó, pressão estática. E aqui eu vou botar, então, 0,1, que é 0, né? Então, aqui, ó, eu vou escolher essa face frontal também, ó. Então, vem aqui, botão direito. Tem que aparecer o mouse. O mouse, quando você coloca, quando ele te dá todas as opções de seleção daqueles pontos que estão atrás do mouse. Então, no caso aqui, ó, eu tenho a opção do corpo, né, do corpo do lead aqui, o plano e o lead 2. Então, aqui eu vou escolher esse plano da frente aqui, certo? E vai ser uma pressão de 0,1. Então, o que vai acontecer, né, ó? Pressão estática de 100 kPa, pressão estática de 0. E pronto, com essas duas condições, o software já considera paredes e as pressões aqui. Então, eu já consigo ter as 6 condições de contorno, porque 4 nas paredes já foram impostas automaticamente, e as duas de entrada e saída eu acabei de configurar, certo? Depois eu vou colocar mais aqui, mas por enquanto são essas duas. Aqui são os objetivos, ó. Então, os goals, né? Então, global goals. O que eu quero, né? Então, existe uma série de parâmetros, onde os principais são as velocidades. Então, eu quero ó, a velocidade média, average aqui, ó, em x, certo? E essa velocidade ó, vai ser meu critério de convergência. Então, ela que quando ficar repetindo, né, quando elas tiverem valores próximos a cada interação, ela que vai ser meu parâmetro de convergência, certo? E o que mais que eu quero? Bom, então esse é o parâmetro global, né? A velocidade na direção x. Se eu colocar a velocidade em y e z aqui, eu também posso deixar elas como velocidade, mas vocês vão ver que isso aqui vai ter que dar 0, né? Ou um número muito pequeno. Eu posso colocar, vai aparecer as 3 aqui, né? A bandeirinha quadriculada indica que é o parâmetro de convergência e outras duas não, né? Aí eu posso colocar, por exemplo, também um objetivo de superfície, certo? Que seria as vazões, né? Então, para vazão, eu tenho que dizer qual é a área pelo qual eu quero calcular a vazão. Então, por exemplo, ó, a vazão volumétrica, né? Então, eu coloco aqui, ó, vazão volumétrica, e aí eu tenho que indicar uma área, né? Então, nesse caso, ó, eu vou indicar novamente a área da frente aqui, ó. Então, eu ponho o mouse aqui sobre, tá vendo aqui, ó, ele seleciona todo o lead, né? Todo essa superfície. E aí, quando aparece o mousezinho, eu clico no botão direito e escolho o plano da frente, certo? Aí, o que acontece? Ele vai considerar a face, né? Onde está o meu domínio computacional. Então, vou considerar esse domínio computacional. E com isso, ó, eu já consigo criar uma malha. Então, aqui eu tenho a malha já vem pré-definida, ó, vou editar. E aqui eu tenho, ó, numa condição de malha automática, né? Eu tenho uma malha mais grosseira, ou seja, menos volumes, certo? E malha mais refinada, com mais volumes. Como eu escolhi um método tridimensional sem simetria nenhuma, né? Fica um pouco pesado para o computador. Se eu escolher nos meus testes aqui, né? Se eu escolher aqui um refinamento de 6 ou de 7, ele já não consegue rodar o software, né? Ele vai travar. Então eu vou deixar aqui no 1
só para ver o que acontece, tá certo? Então, ó, na hora que eu for dar o run aqui, ó, run é o momento aqui, aqui em cima eu tenho todos os botões que eu já usei, começando pelo wizard, então ele segue essa sequência, né? E essa sequência aqui no Flowed Analysis também é que segue aqui, tá? Então, se eu quisesse colocar os objetivos por aqui, ou gerar a malha aqui, né? Eu posso fazer isso, certo? Posso, inclusive, visualizar, né? A malha. Tá? Esqueci de mostrar aqui, ó. Se eu mostrar a malha básica, né? Ele vai mostrar ali como estão, ó, as divisões da malha dentro do meu volume de controle, né? Aqui, ó. Aqui ela é na vertical e aqui na horizontal. Então ela me mostra nos planos. Bom, então vou mostrar aqui para não ficar mais. E vou rodar. Então vou dar um solve, um novo cálculo. E na hora que eu dou run, ele vai abrir a janela. Certo? Aqui você pode criar uma tela de visualização, ó, ou uma tabela, ou um gráfico, tá? Em que eu marco aqui, ó, qual grandeza física que eu quero visualizar. Então, por exemplo, vou marcar as 4, né? Então, na hora que eu der OK, ó, ele está mostrando aqui, ó, em vermelho, é como a velocidade média está variando a cada interação. Em verde e laranja, eu tenho as velocidades em x e y, mas como eu falei, ó, tá tudo da ordem 10 a menos alguma coisa, ou seja, muito próximo de zero, né? E aqui é a vazão volumétrica, ó, naquela área, certo? Então ele vai calculando a vazão volumétrica naquela área. E aqui ele está falando quantas interações foram feitas, ó, 60, vai chegar em 70 interações, né? Então ele vai rápido, se eu tiver menos elementos para calcular, uma malha mais grosseira, ou ele vai lento se eu tiver uma malha mais refinada com mais elementos para ele calcular. E aí eu tenho que esperar as iterações, ó. E aí o que acontece? Ele atingiu a tolerância pré-estabelecida, ó, na interação 87, certo? Então aqui eu tenho uma convergência, né? E aí quando eu tenho a convergência, essa aba de resultados aqui, ela aparece, certo? Então, ó, o que eu posso ver aqui, né? Eu posso ver um plano de corte aqui, por exemplo, né, ó, no plano X, ZX, né? ZX aqui, ó. Um plano de corte ZX, ó, onde eu vou ver os contornos, né? E a grandeza que eu quero ver é a velocidade em X, ó. Certo? Nas coordenadas. Então, ó, o que vai acontecer, né? Aqui, ó, se você desligar o sólido, ó, vou vir aqui no Pathfinder, ó, e vou desligar os sólidos para eu ver só o volume que ficou, ó. E aí eu tenho a linha ali, ó, das velocidades, né? Mas como eu usei uma malha grosseira, né, praticamente eu não tenho diferenças visuais das velocidades, certo? Então, nesse caso aí não ficou muito claro qual é a vantagem dessa superfície. É que tem outras, né, que nos outros vídeos lá eu vou descrevendo. Quais que me interessam aqui, né? Os goal plots aqui, ó. Então aqui, ó, vou inserir, né, todas as informações sobre as grandezas que eu determinei. Então eu posso mostrar aqui, né, quais são as respostas, ó. Então, por exemplo, ó, velocidade em x, ó, 0,47 metros por segundo, né? A velocidade em y e z, como eu esperava, né, praticamente zero, certo?
Então aqui tem o último valor, aqui tem o valor médio. E aqui tem as vazões volumétricas, certo? Também posso exportar para uma planilha Excel. Então na planilha Excel, ó, eu vou ter as grandezas que foram calculadas, certo? E aqui eu tenho, ó, os gráficos, né, ó, de vazão volumétrica por interação, velocidade em Z que oscilou em torno de 0, velocidade em torno de Y que oscilou em torno de 0 e a velocidade X que se estabeleceu lá em 0,47, alguma coisa assim. E aqui são os dados dessas plotagens a cada interação, os valores a cada interação, né? Então, aqui no sumário, né, se você olhar a resposta exata esperada no Excel, né? No Excel não, no ES, a gente tem, ó, pera, esse aqui, né? Aqui, ó. Se a gente rodar ele aqui, a gente vai ter, ó, qual é a vazão, a velocidade média esperada? 0,475, né? Se você olhar no Excel, ó, o valor deu 0,473, certo? Então, ó, 0,475 é a velocidade obtida. Então, se você fizer um erro percentual, né? A gente tem, ó, esse valor menos esse dividido pelo valor certo, que seria esse, né? Então, esse valor aí em módulo, né? Ele vai dar, em termos percentuais, ó, ele vai dar um erro de 0,40%, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. 0,4%, menos de 1% de diferença. Certo? Se eu fizer isso para outros valores, ó, por exemplo, a vazão volumétrica, ó, deu 0,94, né? 0,00094. Então aqui, se eu colocar esse valor, ó, esse aqui é o valor exato, né? Então esse valor aqui, ó, quando comparado, ele vai ser a vazão volumétrica, e a vazão volumétrica que eu calculei está aqui, né? Então, ó, também uma diferença de zero. É a mesma diferença, né? Que eu usei a área ali para calcular tudo. E uma outra coisa que dá para fazer, que é aquele controle de convergência, né? Além de você ter as visualizações, você pode fazer fluxo de trajetória, mas isso vai fazer parte da atividade, certo? Que vocês vão desenvolver depois que tentarem fazer em casa. É esse aqui, ó. Points Parameters, que são os parâmetros a cada ponto dentro do volume de controle. Então, qual que é a ideia, né? É pegar aqui, ó, no ES, que no ES eu construí uma curva. Então, o que que eu fiz, né, ó? Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. O que que eu fiz, ó? Em 0, a velocidade U dá 0. Em 0,0003, ó, a velocidade de U dá 0,2177. Em 0,006, a velocidade dá 0,03950. Então, eu construo esse perfil baseado nos resultados obtidos. E eu posso localizar esses pontos na seção transversal de escoamento e criar uma tabela com esses valores. Para isso, eu uso o Point Parameters. Então, vem aqui em Point Parameters, ó, vou escolher um dado aqui, ó, e eu vou escolher a velocidade em x, os Point Parameters, certo? E aí, eu vou escolher aqui, ó, a posição por coordenadas.
Então, por isso que é importante manter essas coordenadas sempre na origem do sistema. Então, o que vai acontecer? Ó, em x, ó, a direção x, né? O comprimento era 1,25. Então, se eu colocar aqui, ó, 1,25 sobre 2, eu vou ter exatamente o meio do escoamento, de onde o escoamento acontece, ó, exatamente aqui no meio, ó, certo? É o ponto aqui do meio. Em y, vai ser 0, porque aí vai ser o plano em relação ao plano superior. Então, aqui está no 0, certo? E em z, né? O z que é o meu y aqui do ES, né? Então, ó, meu y aqui do ES é o z, né? Então, eu vou fazer 0, 0,003, 0,006, vou criando esses pontos para eu depois ter uma tabela semelhante a essa. Portanto, eu venho aqui e vou, ó, em y, né? 0, em z. Então, o primeiro z, ó, vai ser 0, que vai ser exatamente na interface entre a superfície e o fluido. Então, eu adiciono esse ponto. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, ó, é o 0,003, certo? Que é exatamente esse aqui, né? 0,0003. Então, eu adiciono ele aqui. Depois é o seguinte, que é o 6. Depois é o seguinte, que é o 9. Então, essa é a maneira que eu encontrei de fazer. Se você tem uma maneira mais fácil aí, fuçar depois, descobrir, por favor, me avise. 12, 15, aí o ponto do meio é o 18, aí depois é o 21, depois é o 24, depois é o 27, depois é o 30, 33 e no final lá em cima 36, certo? Então todos os pontos, ó, estão listados aqui, ó, do 0 até o 36, que nem está aparecendo aqui, mas estão listados, certo? Então eu posso fazer um show, aqui, ó, mostrar os pontos, as velocidades obtidas a cada posição, certo? Ou eu posso exportar isso para uma tabela do Excel. Então, ó, numa tabela do Excel, ó, eu tenho os pontos em relação a Z, e ele separa as duas paredes aqui com 0, e aqui as velocidades, certo? Então, posso colocar aqui, ó, em cima esse ponto, certo? E embaixo esse ponto. E aí, ó, no Excel mesmo, eu posso criar aquele perfil para visualizar como ficou, né? Então aqui, ó, se eu selecionar os dados, ó, então, ó, teste 1, certo? Valor de x, que é o z, desculpa, valor de x são as velocidades. Valor de y, esses sim são os z's, né? Então, ó, o teste 1, ele faz o perfil, ó, como ele cria o perfil, certo? Então, se você olhar na tabela do Excel, ó, eu posso pegar aqui os dados, ó, selecionar todos aqui, dar um Ctrl C nesses dados, né? E aqui, ó, eu vou colar eles, ó. E aí eu posso, nesse gráfico, adicionar, né, o gráfico do EES, ó, onde os valores de x são esses aqui agora, né? E os valores de y são esses. Certo? O que eu fiz de errado? Aqui no ES. Ah, agora deu certo. Olha lá, ó. Então esse aqui é o perfil, né? Você vê que ele não está próximo
do perfil selecionado, né? Perfil exato. Então, atividade consiste em reduzir, né? Aqui, ó. Aí deu tudo certo, né? Então eu posso depois, ó, fazer uma segunda tentativa, certo? Por exemplo, refinando a malha. Então aqui eu escolho 2, né? E eu faço a segunda tentativa. Uma outra possibilidade é o seguinte, eu posso considerar que exista uma parede ideal aqui, né? Que é aquela situação de desconsiderar y, né? Ou a variação na largura da placa. Então eu posso voltar aqui com o sólido, mostrar aqui, ó, sólido, né? E posso definir, ó, uma nova condição, que seria uma condição de parede ideal, ó, certo? Então, aqui vem parede ideal, e aí, ó, eu vou escolher, ó, essa parede de dentro aqui, tá vendo? Que é esse retângulo ali, ó, não é corpo, então pode ser esse plano, pode, mas não é. Pode ser esse plano? Pode, mas não é. Então, aí esse plano aqui, ó, é o plano lá de dentro, ó, o plano de trás, o plano da frente, de dentro que está em contato com o escoa, da cavidade por onde o fluido escoa, né, está exatamente ali entre a superfície. Então, essa superfície. E posso escolher já também a outra aqui, né, ó, que é essa aqui de dentro. Então, também, botão direito, corpo não, essa superfície não, essa aqui, né, que é aquela superfície interior ali onde está em contato com o fluido. Então, eu dou aqui, ó, a superfície ideal, então ele vai considerar superfície ideal. Então, aqui eu vou mudar para um refinamento um pouco maior, de escoamento, certo? Vou simular agora essa condição. Ó. Então, aqui, quando eu der run, né, um novo cálculo, e ele vai fazer novamente esse cálculo, ele abre uma nova janela, nessa nova janela ele já sofre um pouco, para lá, ele já cria uma definição, ó, com um total de células, né, total de elementos, ó, de 310.464 células, né? Então ele vai fazer isso por um cálculo de 310.500 células mais ou menos, certo? E ele espera, ó, que o tempo de cálculo seja em torno de 16, 9 minutos, eu acredito. Ou seja, vai demorar para chuchu, né? Então eu vou cortar o gráfico aqui para essa interação. Então ele vai fazendo as contas, né? Se demorar demais, eu vou cortar o vídeo e vou mostrar só o resultado final. Mas vai ficar fazendo aí. Então, vou pausar aqui para não ficar muito grande o vídeo. Então, ó, agora convergiu em 136 interações, né? E se a gente olhar as respostas... Então, aqui, ó, com a nova leitura, né? Você vai ter o plano. O plano não dá para ver porque ele está embaixo da figura, mas também não vai trazer muita informação. Vou desligar ele aqui para ver. Aqui tem um jeito também de desligar. Mais simples. Aqui nesse botão aqui. Aí. Então aqui tem agora, ó. Continua sem definição suficiente para visualizar nada, né? Mas os valores plotados aqui, né? Se eu mostrar, ó, continua sendo 0,475 e a vazão em torno de 0,0094. E se eu exportar, eu vou ver que é de dados como eu já mostrei, né? Nos points aqui que pode mudar, ó. Então,
Se você olhar aqui, você pode ver uma variação das velocidades. E aí você pode, então, exportar, né, para uma nova planilha. Então, ele vai abrir uma nova planilha. Então, nessa nova planilha, ó, eu posso organizar de novo, né? Deixa eu tirar aqui. Então, essa linha aqui é em cima e essa linha aqui é embaixo. E aí, essa coluna aqui, ó, é o teste 2, né? Então, no teste 2, ó, são esses valores. Então, agora, se eu tiver um novo... Adicionar um teste 2. Para os valores de x serão essas velocidades. E para os valores de y, então praticamente não mudou nada, né? Sobrepõe aqui, né? Só levou mais tempo para fazer as contas. Bom, a ideia é ir fazendo isso a cada refinamento, né? E observar como essas coisas vão mudando com o refinamento. Certo? Então acho que esse é o final do vídeo.